A Embrapa Gado de Corte realiza no dia 6 de setembro uma mesa redonda para debater os desafios sobre o consumo de carnes. Esse é o assunto da entrevista de hoje. E para falar sobre essa grande iniciativa, eu estou aqui ao lado do pesquisador da Embrapa, Sérgio Raposo. Sérgio, um bom dia para você em primeiro lugar. Obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Bom dia a você e a todos. Tá joia. E o tema dessa mesa redonda é carne, ciência, saúde e produção, para debater, né, o consumo e as dificuldades que vêm aí. Qual que foi o incentivo para criar essa mesa redonda? O que tem sido debatido que está aí gerando preocupação com os pecuaristas? A gente tem uma situação hoje que a carne e todo o setor da cadeia da carne está sendo colocada muito em xeque, né? Então, frequentemente a gente vê as pessoas falando assim, mas por que você come carne? Comendo carne você está destruindo o ambiente, você tem um animal que está sofrendo e tem um bife que você vai comer e vai te fazer mal, você vai viver menos. Então esse é um discurso que está muito disperso na sociedade, sendo debatido de uma forma totalmente irracional. E o que a gente gostaria, então, é de fazer esse debate, perceber por que existe essa pressão, de onde vem essa percepção tão negativa do setor e usar isso a nosso favor, usar isso como uma forma de reverter a situação, mostrar uma agenda positiva da pecuária. Assim, a gente tem muita coisa boa para falar que não chega ao consumidor, não chega a estar com uma população cada vez mais urbana, e ela cada vez mais passa por esse filtro que distorce as informações e a gente acaba tendo como resultado uma redução do consumo per capita de carne, especialmente nos países mais urbanizados. Quanto mais urbanizado, mais a gente tem essa tendência. Então, a gente tem duas opções. A gente pode ficar assistindo isso de braços cruzados ou pode reagir. E ao reagir, nós temos duas reações. Uma, às vezes, que é muito virulenta. Então é falar, olha, tudo isso é bobagem, vocês são ignorantes, né? E a outra é assim, olha, vocês são mal informados, vamos entender melhor como é o setor, vamos ver a importância. A situação de uma maneira mais inteligente. Exatamente, né? A ideia é essa, e a gente quer, no debate, vai ser um debate para tentar trocar ideias e a gente melhorar essa maneira de enfrentar esse desafio, que é um desafio real. Fazer um marketing contrário do que está sendo feito, né? Sim, sim. E é interessante, porque quando a gente fala marketing, a gente já vem a ideia marqueteiros de campanha que fazem uma coisa ruim parecer boa. E, na verdade, o que a gente precisa fazer, o nosso marketing, é simplesmente mostrar um monte de coisa boa que a gente tem. É o contrário do lado pejorativo que a gente põe no marketing, né? É fazer chegar à sociedade a informação de verdade, a realidade do setor, e que quando você come um bife, não necessariamente você vai morrer mais cedo, não necessariamente um boi sofreu e não necessariamente o ambiente está sendo prejudicado. Certo. Sérgio, vocês na Embrapa têm utilizado um termo para definir uma possibilidade de substituição para carne vinda do gado daqui para frente, né? Chamada carne de mentira. Conta pra gente que termo é esse e o que ele significa. A carne de mentira seria a carne que não é carne. Inclusive a gente tem dois tipos. Uma que é um pouquinho mais complicada de fazer, mas tem muita gente investindo muito dinheiro, que é uma carne feita em laboratório in vitro, ela chama... É bem de laboratório mesmo, no termo de replicação celular. Isso é mais parecido com carne. E tem uma outra opção que está ganhando um impulso muito grande, inclusive é lá do Vale do Silício, empresas que conseguiram levantar milhões de dólares junto de investidores, e eles fazem uma carne, um hambúrguer, que é baseado em vegetais. Né? Então a gente está vendo a foto aí da carne in vitro, né? Essa carne que é produzida em laboratório, essa é mais complicada, mas estão baixando muito o custo de fazer essa carne. Em seguida nós temos a carne baseada em vegetais, né? Que são hambúrgueres principalmente, né? E essa carne, essa
carne de mentirinha, que a gente está vendo aí, ó, um hambúrguer baseado em plantas. Até na foto dá para ver que ele é muito parecido com o hambúrguer. Realmente, muito parecido. Eu conheço gente que provou e falou que realmente engana muito bem, apesar que uma das pessoas falou, não, mas o queijo ajuda bastante, porque tem um queijo junto ali, é um cheeseburger, né? Mas a ideia dessa carne é você ter essa carne de mentirinha, você tem não é só planta, as pessoas investiram inclusive em transgenia para fazer alguns componentes vegetais ficarem mais parecidos com o componente da carne, para dar o sabor e textura, e eles enganam bem. E para a pessoa que acredita naquilo que a gente começou falando, né, que se você comer carne você está fazendo um mau ambiente a você e aos animais, é uma coisa que as pessoas têm interesse, e então eles estão com um impulso muito favorável, né? Lá nos Estados Unidos, apesar de ainda ser um nicho de mercado, né? São essas pessoas, inclusive, que podem pagar mais, porque ele é bem mais caro do que o hambúrguer comum. Sérgio, essa carne de mentira ainda não chegou no Brasil, é isso? Essa carne, pelo menos, não tem uma quantidade grande, assim, se tiver muito pequenininho, alguém que traz para experimentar, mas com certeza já deve ter gente interessada aí nos grandes centros em dar essa alternativa para o consumidor. E qual seria o impacto disso economicamente para o país? A gente acha que deve ser muito pequeno, porque ele é muito caro, e então, assim, realmente vai ser algumas pessoas que acreditam muito nessa questão de estar fazendo um mal muito grande em consumir a carne, que não é a maioria, e também porque ele é muito caro, né? É uma coisa curiosa, a gente tem no ser humano, ele tem uma vinculação com o consumo de carne muito forte. Isso provavelmente está ligado... cultural nosso, cultural, né? e até evolutivo. A gente é o que é porque numa época a gente começou a consumir carne. Isso é um fato científico altamente comprovado. Então a gente tem essa ligação muito grande. Então mesmo as pessoas que se dizem vegetarianas, existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que eu acho que a maioria, era 90 e pouco por cento das pessoas, 9 em cada 10, vegetarianos, que se diziam vegetarianos, admitiam que haviam comido carne nas últimas 48 horas, algum produto à base de produto animal. Então, é por isso que eu acho que a gente não precisa ficar tão preocupado, né? Então, a gente tem a questão da onda vegana, existem mensagens muito sensacionalistas da imprensa, mas isso faz parte de um trabalho do pessoal que é anti-carne, anti-pecuária, que eles realmente investem muito, eles têm os recursos, eles têm os meios e eles sabem como fazer esse marketing para o que eles acreditam, né? E então as pessoas ficam com uma ideia que existe uma quantidade muito grande de veganos e vegetarianos, e na verdade o que está aumentando é o tal do flexitariano, que é a pessoa que fala que come só nada de carne, mas de vez em quando come carne, ou até admite, né, eu como menos carne porque eu vou diminuir os problemas relacionados à produção de carne. E esse é um consumidor que talvez tenha um maior impacto na redução de consumo de carne. O que eu acho que a gente não deve se preocupar tanto com essa pessoa, e eu acho que a gente tem que deixar toda a liberdade da pessoa escolher o que ela vai comer, mas é ver quantas pessoas querem comer mais carne, né? Certo. Em outras camadas da população. Mudar o foco da conversa, né? Exatamente. Bom, para quem chegou agora aqui no Bom Dia Produtor, estou conversando com Sérgio Raposo, ele que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Estamos falando sobre uma mesa redonda que a Embrapa vai realizar no dia 6 de setembro para debater o futuro do consumo da carne aqui no Brasil. Ele comentava há pouco a respeito dessa chamada carne de mentira, né, Sérgio, que não vem propriamente da carne, mas é feita. A gente falou agora há pouco sobre o custo dela aqui no Brasil, né, que possivelmente, como você comentava, pode ser muito elevado. E em relação aos benefícios ou malefícios para a saúde, o que essa carne criada ela pode causar para o nosso corpo? Eu acho que assim, da mesma maneira que a carne de verdade e essa carne mentirinha, eles têm um espaço na dieta das pessoas, desde que a pessoa tenha uma dieta equilibrada e não exagere em nada. Então,
frequentemente a gente vê as pessoas que defendem a carne, que estão do lado aqui que a gente está trabalhando, e falam assim, não, a pessoa quando é vegetariana, ela tem problemas de saúde. E é verdade, é verdade. Vamos pôr em perspectiva. A pessoa que é vegetariana, ela tem que ter uma preocupação maior em conseguir todos os nutrientes que ela precisa em relação a uma pessoa que come carne, porque a carne é um alimento muito rico em alguns componentes que a gente precisa para a dieta, que quando ele vai para os vegetais é muito complicado. Um exemplo desse é o ferro. O ferro da carne, ele é muito mais assimilável do que o ferro dos vegetais. Então, a gente precisa comer muito mais vegetais do que carne para ter o mesmo status de ferro no organismo. E a anemia é a deficiência nutricional mais dispersa no mundo inteiro. Então, o que eu acho o maior problema, e eu não sou nutricionista, inclusive no evento a gente vai chamar um nutricionista para fechar essa lacuna, né, que a gente não tem essas informações tão pormenorizadas, tão aprofundadas, mas o fato é que a hora que a pessoa vai para uma dieta vegetariana, ela tem que ter muito mais cuidado. Então, frequentemente a gente vê mulheres, principalmente, que vão para o vegetarianismo, em que o nutricionista recomenda que ela tome doses adicionais de ferro via oral, né? Suplemento oral de ferro. Então, eu acho que o problema de saúde desses produtos é muito mais nessa questão de conseguir fazer dieta do que propriamente eles terem algum problema. Certo. Bom, tudo isso será debatido então na mesa redonda promovida pela Embrapa no dia 6 de setembro. Sérgio, para a gente finalizar, faça um convite então para aqueles que estiverem na região, né, Campo Grande e arredores, para participar desse grande evento. Bom, então a gente vai ter essa mesa redonda, vai ser no dia 6 de setembro, na véspera do feriado, das 3 da tarde às 4h30. Nós vamos ter 3 pessoas assim extremamente interessantes. A Adriana Azarte vai falar sobre questão de bem-estar animal, e ela é uma pessoa muito interessante, que ela traz novas perspectivas para isso, né, com Nada nas Mãos, um trabalho fantástico. A gente vai ter, falando da parte da conexão ambiente e carne, a gente vai ter o Ivens Domingos, que é uma pessoa que extremamente ligada com esse tema de uma maneira que ele não é o que a gente vai fazer, é o que ele fez por muito tempo e continua fazendo, de conseguir mostrar que é possível juntar. E como eu falei, a gente vai ter a professora Fabiane Sanches, da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, que vai dar a perspectiva para a gente de dimensão de carne e saúde, né? E essas pessoas vão fazer uma breve apresentação e depois a gente vai abrir o debate para as pessoas que estiverem lá. Então, eu convido a todos que estiverem interessados para irem lá na Embrapa Gado de Corte, que vai ser lá no auditório da gente, para enriquecer esse debate. A gente precisa muito da contribuição dos pecuaristas, do pessoal que trabalha com ambiente, do pessoal que trabalha que é preocupado com conforto, bem-estar animal e com saúde também. A gente gostaria muito de ter, quanto mais gente tiver, mais diverso for, mais rico vai ser o debate. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de achar caminhos para um setor tão importante da nossa economia e que na minha visão, tem muito futuro, mas que a gente está sendo colocado em xeque toda hora. Então, por favor, prestigiem a gente lá no Muito evento. Bacana. Convite feito, então. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigado. Sucesso nesse evento. Certamente o Canal do Boi estará lá com vocês também, acompanhando tudo de pertinho. Sérgio, obrigada pela sua vinda aqui. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia.